Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma semana de estudos em português. Pegue o seu ler e escrever e nós vamos iniciar com a sequência didática ortografia. Vamos lá! No seu ler e escrever, na página 163 e 164, que iremos trabalhar. Vou ler junto com vocês. É hora de pensarmos em como escrever corretamente as palavras. Esta sequência didática de ortografia apresentará a você e seus colegas algumas atividades para poderem pensar sobre a escrita das palavras, do ponto de vista da ortografia, ou seja, da forma correta de escrever as palavras. Para isso, vocês trabalharão com alguns poemas selecionados, que foram escritos por autores consagrados da literatura brasileira. Alguns são mais recentes, outros mais antigos, mas todos vêm mostrando o modo como as palavras são escritas. Vamos lá? Na página 163, você vai encontrar a atividade 1, ditado interativo. Em duplas, leiam o texto Namorados e, com o apoio da professora, preencham o quadro a seguir. No caso, vocês irão fazer sozinhos, pois não estamos na sala de aula para realizarmos essa atividade em duplas. Então, vocês vão contar com o meu apoio, certo? Eu vou ler junto com vocês agora o poema Namorados, de Manuel Bandeira. Vamos lá. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente ficava olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada, você parece louca. Vamos lá, alunos. Nesta mesma página, 163, vocês irão destacar as palavras moça, criança, doçura, engraçada. Já conseguiram observar qual a semelhança que essas palavras têm uma com as outras? Pensem e anotem aí no livro de vocês. Agora, alunos, vocês irão aprender algumas regras importantes para o uso do cedilha. Mas, professora, o que é o cedilha? Cedilha é esse acento gráfico embaixo da letra C. Quando a letra C tem esse acento gráfico embaixo, chamamos de cedilha. O cedilha tem o som do S. Então, vamos descobrir quando usamos o cedilha. O cedilha usamos sempre antes das vogais A, O, U. Antes das vogais E e I, não é preciso usar o cedilha, pois ele já tem o som do C, si. Nesse caso, não usa-se o cedilha. Vamos observar então alguns exemplos do uso do cedilha e quando não usamos o cedilha. Vamos lá. Si. Não usa-se cedilha, pois o C e o si já têm o som de S. Exemplo, uma palavra com C. Cebola, bicicleta. Nesses casos, o C não usa-se cedilha. E nas palavras cu, para que elas tenham o som de S,
Usamos o cedilha. Ca, sa, co, so, cu, su. Nesse caso, usa-se cedilha. Então, vamos lá recordar? Se, si, sem cedilha. Ca, co, cu, com cedilha. Agora, alunos, no seu livro Ler e Escrever, nós iremos preencher o quadro. Observem esse quadro. Onde está escrito palavras selecionadas, são as palavras que vocês selecionaram lá no texto de Manuel Bandeira. Lembra que a professora ditou? Vamos relembrar. A primeira palavra que vocês irão preencher é moça, certo? Mas quais são as possíveis dúvidas que possamos ter na palavra moça? O C cedilha tem um som de S, não é verdade? Porém, usamos o cedilha no CA. Se não tivesse cedilha, seria K, moca. Agora, com o uso do cedilha, moça. Situação comentada. Usa-se cedilha antes da vogal A, certo? Vamos para a próxima palavra? Criança. Quais são as possíveis dúvidas? A mesma coisa, não é verdade? Criança. O sa tem o som de S, porém é escrito com o uso do cedilha. Situação comentada. Usa-se cedilha antes da vogal A. Nesse caso, criança. Se não tivesse cedilha, ficaria crianca. Colocamos o cedilha, criança. Doçura. Possíveis dúvidas? A mesma coisa, não é verdade? Su, doçura. O su tem som de S, mas usa-se o cedilha. Usa-se cedilha antes da vogal U. Próxima palavra. Engraçada. Engraçada é o mesmo caso da criança, não é verdade? O sa tem o som de S, mas nesta palavra usamos o cedilha. Usa-se cedilha antes da vogal A. Não podemos esquecer essas importantes regras. Marquem aí no caderno de vocês, ou até mesmo no livro Ler e Escrever. Nunca se usa o cedilha no início das palavras. Jamais usamos no início das palavras. No início, sempre com a letra S. E nas sílabas se e si, também não usamos o cedilha, pois o se e si já tem um som bem parecido com S, sem precisarmos colocar o cedilha. Vamos lá, alunos? Em seu caderno, vocês irão fazer 2 listas, certo? Uma com palavras com cedilha, ou seja, o C com acento gráfico, cedilha, e palavras com C e Si. A professora vai colocar aqui alguns exemplos. Vamos lá. Palavra com cedilha, maçã. Palavra com C, cesta. Si, bacia. Isso mesmo. Agora é com vocês. Continuem aí no seu caderno, caprichem. Após realizarem a lista, tirem uma foto e mande para sua professora pelo WhatsApp, certo? Até a próxima aula, alunos. Um beijinho das professoras do 3º ano. Tchau, tchau.